Sejam bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus. Gente, vamos voltar compartilhando, falando mais sobre nós tomarmos cuidado com quem entra na nossa casa, com quem nós abrimos a porta. Vamos dar continuação aqui, falando mais desse assunto que Deus está tocando no meu coração, e eu estou aqui vindo gravar esses vídeos para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Fica um alerta aí para nós andarmos vigilantes. E, gente, nós estávamos falando no livro de 2 Reis, o capítulo 20, do versículo 13. Do versículo 13 nós lemos até o versículo 15. Melhor tudo, né, gente? Nós lemos isso. Nós lemos do versículo 13, na verdade nós começamos do 12, que é a embaixada do rei da Babilônia. Você pode estar lendo aí, marca aí, livro de 2 Reis, o capítulo 20, do 12 nós lemos. Deixa eu ver aqui porque eu não marquei até onde a gente leu. Versículo 18, gente, até o versículo 18 nós lemos, mas eu tô aqui recapitulando, não vou ler tudo porque eu já li, mas estou aqui recapitulando, falando onde que a gente leu. Você que não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima aqui, para você tá acompanhando e você está entendendo, você que está chegando agora, não está entendendo o que está acontecendo. Gente, nós estamos compartilhando aqui no canal essa palavra que Deus está falando no meu coração e já falava já antes. E ele trouxe-me a lembrança de novo, e trazendo a lembrança da palavra dele, e eu fui lembrando de acontecimentos que eu presenciei. E também, gente, não só estou compartilhando aqui no vídeo algo que eu ouvi, testemunhos de pessoas falando, que eu li, não, mas de coisa que eu vivi também. Coisas que aconteceram comigo, aconteceram na minha casa, porque como vocês, quem já viu os vídeos, como foi a minha conversão, vocês podem tá vendo aí, vou deixar aqui também abaixo como foi a minha conversão, como nós começamos a ir para a igreja, a conhecer Jesus. Na nossa vida sempre teve isso, desses envolvimentos espirituais. Antes de eu conhecer a palavra, eu já presenciava coisas estranhas dentro da nossa casa. Antes de eu me casar, eu tinha o quê? Mais ou menos uns 12 para 13 anos. Então, gente, é coisa já que já aconteceu, coisa que eu estou falando não de algo que eu li ou de testemunhos que eu ouvi, mas que eu presenciei da minha vida. Por isso que eu não temo em falar, porque é algo que eu vi. Então eu venho aqui compartilhando com vocês testemunhos, depoimentos que eu vi que são semelhantes, e mostrando também que existe o mundo espiritual e existe o bem e o mal. Deus e o demônio, as forças das trevas. E nós estamos aqui para compartilhar o que tem acontecido, o que aconteceu e o que pode acontecer se nós não vigiarmos. Nós temos que fechar nossa porta para as coisas ruins. E, gente, aqui, eu continuando, não mostre sua casa para os estranhos, que foi aqui que nós marcamos aqui, 2 Reis, no capítulo 20, do 12 ao 19. E, gente, nós temos que tomar cuidado e vigiar. Aqui também, tomar cuidado também de você ficar indo muito na casa do próximo. Que o próximo, a pessoa, o parente, pode se chatear se você ficar indo lá. E compartilhamos também Provérbios capítulo 25, versículo 17 também. Então, e aqui, gente, tem uma questão hoje do vídeo que eu vou estar falando para vocês também isso. Que nós estamos falando de tomar cuidado com quem nós vamos receber na nossa casa. Sim. Gente, existe pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. Tem as pessoas que servem a Deus, tem as pessoas de Deus, tem as pessoas certas. E agora nesse vídeo é para você ficar vigilante, por isso a importância que nós estamos falando de buscar o dom do discernimento de espírito, para que você não venha desconfiar de todo mundo. Ah, essa pessoa é ruim, essa pessoa também acho que é. Não é ficar no achismo, mas nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, eu e você.
Tem pessoas de Deus, mas tem pessoas também que servem o mal. Mas nós temos que ter o discernimento, porque tem muitas pessoas boas que recebemos na nossa casa, que oram por nós, deixam uma bênção nas nossas vidas. Tem pessoas, muitas pessoas que vieram na minha casa que são pessoas de Deus, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode contar com ela para orar, para te ajudar em oração. Enfim, não para você ficar desconfiado, nossa, agora eu tenho que tomar cuidado com quem entra na minha casa. Sim, mas também nós temos que ter esse discernimento, porque aqui que muitos receberam anjos de Deus por serem hospitaleiros. Nós temos que ser hospitaleiros, mas desde que nós sabemos quem são essas pessoas. E como que eu posso saber, você pode me perguntar, como que eu posso saber que uma pessoa é de Deus ou que uma pessoa não é? Porque o mal ele se disfarça. Gente, pelos frutos da pessoa. Aquilo que ela fala, as atitudes dela condizem com aquilo que ela fala, você pode confiar nessa pessoa. Mas buscando sempre em Deus e a direção do Espírito Santo, para você não ser enganado. Porque por um momento a pessoa pode mostrar alguma coisa boa, mas lá na frente vai cair a máscara. O que está dentro dela logo vai sair. Então, aqui nesse vídeo também, nós ressaltamos para você que existem as pessoas más, tomar cuidado com quem nós recebemos na nossa casa, mas também nós temos o discernimento para saber quem são os demônios e quem são os anjos de Deus, que muitas vezes vem pessoas na nossa casa que são anjos de Deus, pessoas dirigidas por Deus, usadas por Deus. Teve uma vez que um irmão da igreja, de outra igreja, ele veio na nossa casa e eu não lembro exatamente o que ele veio fazer. Não sei se veio visitar a gente, eu não lembro. Eu lembro que eu estava no quarto e a gente estava passando por uma dificuldade ali. E ele, gente, lá na sala, eu estava ouvindo ele conversar com meu esposo. E aí ele conversou com meu esposo tudo, ele veio visitar, não veio fazer nada mais que isso, veio visitar, ver como a gente estava. Por isso que eu tô falando para vocês, tem pessoas de Deus, são dirigidas por Deus. Não são só demônios que vêm na nossa casa, nós temos que tomar cuidado e ter o discernimento. Isso que é a importância de nós buscarmos em oração, em jejum, o espírito do discernimento de espírito, esse dom, gente. E aí a gente ouvindo eles conversar, não dava para entender muito, mas eles estavam conversando ali sobre a palavra de Deus, sobre testemunhos. E gente dele falou assim, irmão, agora já tá dando a hora de eu ir embora, eu vou embora. Mas ele falou, antes posso fazer uma oração aqui, abençoar aqui o lar de vocês. Gente, ele orou ali, ele abençoou ali nossa casa, nos abençoou. E ali mesmo, eu ouvindo lá do quarto, eu estava no quarto. Eu não sei o que eu estava fazendo. Eu não lembro o que eu estava fazendo, né? Aí eu fiquei lá, né? Não era para me incomodar, era uma visita rápida, ele conversou ali com meu esposo. E daí ele orou ali, ele abençoou, nosso lar nos abençoou, e eu pensei, ó, foi enviado de Deus para nos abençoar. Porque era o momento que nós estávamos precisando, gente. Então, por isso, o discernimento de espírito. Quem nós vamos receber? Os anjos de Deus ou os demônios? Quando nós estamos na direção de Deus, nós vamos receber somente os anjos de Deus, porque muitos receberam anjos de Deus por serem hospitaleiros. Então, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que fala que muitos receberam anjos sem saber, por serem hospitaleiros. Então, nós temos que ter o discernimento do Espírito. Porque tem pessoas que entram na sua casa que pode te abençoar, pode te levar para a presença de Deus, pelos frutos, como nós estamos dizendo aqui. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Essa pessoa faz você se chegar na presença de Deus. Você vê que quanto mais você está com essa pessoa, mais você ora, mais você jejua, mais você lê a Bíblia. Você se edifica, não quer falar o que não deve, não quer olhar, colocar os seus olhos naquilo que não deve. Porque aquela pessoa que você está vendo é a pessoa que se santifica, que busca a presença de Deus. Você pode contar com essa pessoa, desde que o Espírito Santo te dirija para isso, gente. A direção nossa tem que ser de Deus, do Espírito Santo, e ele vai mostrar para nós. E aqui, gente, nesse vídeo também, eu vou estar compartilhando alguns acontecimentos que aconteceram na nossa casa conosco. Vou estar compartilhando com vocês, porque às vezes vocês vão estar passando na mesma situação.
ou algo semelhante aconteceu, como disse para vocês. Então eu vim de um lar, de uma família assim que tinha problemas espirituais. Muitas vezes eu presenciei coisas estranhas sem conhecer a palavra de Deus. Eu via que tinha alguma coisa ali errada, algo espiritual mesmo que existia. Ali Deus já estava me abrindo os olhos, o entendimento. Então estou falando de algo aqui que eu presenciei, que eu vi e vou estar compartilhando com vocês aí, gente. Gente, uma vez nós recebemos uma pessoa em casa, e eu tô falando, gente, não é pessoa estranha, não. Tô falando de parentes, então toma cuidado. Às vezes eu tô falando aqui, você pensa numa pessoa lá de fora, estranha. Não, temos que tomar cuidado com os parentes também. Por quê? Porque como eu tô falando para vocês, eu vim de um lar que ninguém buscava Deus, então o mal ali entrava na nossa casa, ficava, saía a hora que queria, voltava. Nós não buscávamos a Deus. Então nós podemos ter parentes que não buscam a Deus. E se não buscam a Deus, gente, o mal está ali. Não pela pessoa ser maldosa, entendeu? Mas por causa do mal tá ali, acompanha a vida da pessoa. Às vezes um familiar lá, antigo lá, descendente bem antigo, foi em centro de macumba, bruxaria, magia negra, coisa pesada, e ali vem se estendendo na geração. Então às vezes você pensar, mas é muita maldade pensar mal do parente. Não é, é um mal ali que já acompanha. Por isso que nós temos que vigiar em Deus. Então, gente, nós recebemos ali uns parentes, era parente mesmo, não foi para dormir não, foi coisa rápida ali, aquele café da tarde que toma, alguma coisa ali que come rápido ali conversando, mas logo já ia embora. Gente, aí a pessoa falou assim, eu tinha uma plantinha em cima da geladeira, uma plantinha, não sei se era aquele chamado dinheiro em penca, que ele é pendente, ele cai assim, ele tava novo ainda, e preencheu todo o vasinho ali em cima da geladeira que eu coloquei só ali para enfeitar. E aí, gente, essa pessoa falou assim, nossa, Sônia, que plantinha linda. E chegou perto da planta e colocou a mão na planta. Falou, nossa, que linda essa planta. E eu observando, vendo tudo. Muito bem, gente, terminou ali a visita, foram embora. Gente, no outro dia, a planta, eu nem tinha percebido, foi na hora do café, que nós estávamos tomando café, eu olhei em cima da geladeira, me chamou a atenção. A planta estava seca, esturricada, como diz. Parece que ficou assim dias, semanas, parece que fomos viajar, ficamos um mês fora e ficou sem molhar, secou a planta do dia para a noite, desse tempo. E ali, gente, a gente já entende que é um mal ali na pessoa, uma coisa, uma energia negativa, um mal ali que acompanha a pessoa. Tem gente que fala que a planta puxa a maldição. Não sei, você que sabe aí se você se acredita ou não, se a planta puxa a maldição ou não. Eu sei que eu não quero nada de planta que puxa a maldição. É o poder de Deus para expulsar a maldição, expulsar o mal. Eu creio nisso. Mas a planta, ela purifica o ar. Isso é cientificamente comprovado. A planta purifica o ar. Tem plantas que se você ter dentro da casa, a sua alergia, ela vai sair a alergia, por causa da planta que purifica o ar. Isso é comprovado cientificamente, que tem plantas que você pode colocar dentro da sua casa que elas purificam o ar. E as plantas fazem isso mesmo. E aí tem pessoas que falam que a planta puxa o mal olhado, os olhos seca a pimenteira, que diz que tem, os olhos invejosos. E quando a planta suga isso daí, é porque era para ir na pessoa, na casa, ali em alguém. Mas a planta não deixa, eles creem assim, dessa forma. Mas eu acredito no poder de Deus, gente. Eu creio no poder de Deus. E também ali Deus permite acontecer para eu ver realmente o que aconteceu com aquela planta. E não, gente, que fosse algo assim que eu ia olhar e ver, entender que havia uma energia ruim ali naquela pessoa, uma coisa má. Não, não só por isso, não só por esse acontecimento, mas pelas atitudes da pessoa, eu pude assim ter a certeza realmente que existia um mal que acompanhava a pessoa, tanto que a planta secou. Então, gente, às vezes aconteceu isso na sua casa, alguma coisa aconteceu, então nós temos que vigia, toma cuidado, ora na sua casa, expulse o mal,
Falando de orar na casa aqui, deixa eu ver quanto tempo, não quero me estender muito, porque eu vou gravar mais vídeos aí, gente, falando desse assunto. E é muito importante eu gravar esses vídeos, que depois eu vejo novamente, e aí é algo para mim ficar, sabe, em alerta. Não esquecer desses temas, embora que às vezes eu estou estudando outros temas, mas às vezes passa, eu vou esquecendo, então não pode. É bom você sempre estar ali vendo, e tem coisas também que eu anoto, bastante coisa assim para mim não esquecer, porque ficar só na mente, na nossa mente a gente esquece. Falando de orar na casa, o Espírito Santo tem também me incomodado para orar nos cômodos da minha casa. Convido vocês também a fazer isso. Ora nos cômodos da sua casa, um dia no quarto, outro dia na sala, outro dia no quarto dos filhos, outro dia na cozinha, outro dia lá na lavanderia, na área, lá fora. Gente, faz isso. Abençoa o seu lar e repreenda para que nenhuma maldição possa entrar. Vai limpando a sua vida espiritual, sua casa também física. Gente, outro acontecimento aqui de receber pessoas na casa. Gente, mais uma vez, eu tô falando de parentes. Não tô falando de gente de estranho, não. Tô falando de parentes. Então, gente, às vezes vinha uma visita de vir dormir em casa, dificilmente. Dificilmente. Era mais visita assim de ir um dia e já ir embora. Então, gente, a gente recebia essas pessoas. Aí teve uma vez, olha para você ver. Eu estava sentada na minha cama e era de dia, era à tarde, melhor dizendo, uma tardezinha. E eu estava sentada na minha cama, eu não lembro o que eu estava fazendo. Coisa da rotina da casa. Você estava sentada assim e, gente, eu percebi que chegou alguma coisa ali e sentou do meu lado. Sentou perfeitamente. O colchão, ele afundou. Gente, ele afundou. E eu olhei assim, eu percebi, só que eu não pude ver, mas vi que era alguma coisa ali, algo ali. Sentou, chegou assim perto de mim e sentou na cama. Eu olhei porque o colchão, ele afundou. E eu fiquei pensando, peraí, tem alguma coisa errada nessa casa. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha. E Deus já estava me mostrando que tinha algo sobrenatural ali, era algo espiritual, porque os meus olhos naturais não viram o que era. E quando a gente está em oração, em jejum, consagração a Deus, Deus até permite de nós vermos, gente, o espiritual. Ele abre os nossos olhos para ver. Eu contei aqui já, não vou falar nesse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Que quando nós estávamos intercedendo para o meu pai, Deus abriu os meus olhos espirituais, eu pude ver através da parede lá fora, eu vi a horta e os demônios saíam lá da horta e vinham dentro da minha casa, porque a minha mãe não aceitava a bebida dentro da casa e aí o meu pai comprou a bebida e colocou lá na horta. Ele ficava indo lá na horta direto e os demônios estavam lá e vinham dentro da nossa casa. Deus abriu os meus olhos para mim ver. A parede fez como uma folha, ela saiu assim e eu vi perfeitamente e vi quantos que eram e vi quando eles conversavam também. Deus permitiu com que eu visse. Foi num tempo em que eu buscava bastante a presença de Deus, jejuava, não que hoje eu não busco, mas eu digo que mais por isso que Deus ele mostra, para nós não ficarmos enganados. Gente, deixa eu ver aqui. Depois eu vou continuar no outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito grande. E terminando aqui esse, vou terminar esse, eu vou voltar a continuar falando para vocês. Para ficar no seu coração. Toma cuidado quem entra na sua casa. Também um alerta que nesse meio aí nós podemos receber anjos de Deus, pessoas de Deus também. Busque esse discernimento. Então, gente, estou falando aqui de acontecimentos estranhos que tinham na minha casa, desse momento aí, desse acontecimento eu nunca falei aqui no canal também, estou falando de algo aqui que Deus está tocando meu coração para mim falar e tomar cuidado. E Deus vai me lembrando mais e mais, e aí eu vou ficando em alerta aqui, desse momento que chegou alguma coisa ali, sentou do meu lado, o colchão afundou, eu vi perfeitamente que o colchão afundou. Que era alguma coisa que sentou ali do meu lado. E eu vi, gente, que tinha alguma coisa estranha.
Então, gente, vamos tomar cuidado. E pessoas de fora que entram na nossa casa, coisa que não acontecia, começa a acontecer, maldição que vem através de familiares, de geração. Nós temos que buscar em Deus. Mas fica firme na presença de Deus, ore a Deus para que Deus venha abrir os seus olhos, para que você venha ver a verdade mais e mais e que você venha ter o dom do discernimento de espírito para você discernir se é pessoa do bem ou se é pessoa do mal, se serve a Deus ou se não serve. Meu Deus, essa pessoa eu posso levar para minha casa? Enfim, gente, o Espírito Santo ele vai falar de uma forma mais profunda no nosso coração. Deus abençoe a todos vocês.